segundo livro de Reis, no capítulo 7. Segundo Reis, capítulo 7. Segundo livro de Reis, capítulo 7. A partir do versículo 3. Segundo livro de Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3. Fala sobre o cerco, período que o povo de Israel viveu, principalmente a capital, Samaria, viveu esse tempo. E é uma história bastante interessante que nós queremos nessa noite meditar nessa história e dela tirar lições para as nossas vidas. Já encontraram? Amém? Diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficaram, sim, como toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto um oficial em cujo braço tinha se apoiado como empregado encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei
foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Amém? Amém, irmãos? Feche seus olhos e pense sobre você, anunciador de boas novas. Nós falamos um pouco também sobre isso pela manhã, usando o testemunho de uma menina, uma passagem muito próxima dessa que nós estamos meditando agora. E vimos também que aquela menina que vivia como escrava também foi o agente de Deus, agente que anunciou boas novas para a vida daquele comandante, o comandante Naamã. E agora nós vemos uma outra situação e vemos esses 4 leprosos como anunciantes de boas notícias. Então feche seus olhos e pense um pouco a respeito da sua realidade, da sua vida, do meio que você vive, as pessoas que você lida diariamente. Quantas vezes você tem visto uma situação semelhante a essa? A Lana terminou de relatar aqui uma situação semelhante a essa, um tempo de escassez na vida de uma família. Quantas vezes você tem presenciado isso nos locais que você vive, nas mais diversas situações que você vive? Então pense sobre isso. Você, porta-voz de boas notícias, de boas novas. Deus, nós te agradecemos porque mais uma vez temos o privilégio de, reunidos em teu nome, Deus, reunidos em teu nome, temos a oportunidade de sermos ministrados pela Tua Palavra. Senhor, que essa Tua Palavra alcance, Deus, os nossos corações, as nossas vidas. Traga, Senhor, refrigério para cada um de nós. Traga esperança, Senhor, para as nossas vidas, para as nossas famílias. Estamos no mês que comemoramos o mês da família e temos visto, Senhor, quanta escassez no meio de tantas famílias, Deus. Ajuda o teu povo a entender que nós somos anunciantes dessas boas novas e que, semelhante àqueles leprosos, nós não podemos nos calar. Fala, Senhor, os nossos corações, mais uma vez clamamos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, nós que conhecemos essa história, sabemos que esse tempo foi um tempo muito difícil na vida do povo de Israel. Todos nós que já lemos a história também sabemos muito bem o motivo desse tempo no meio do povo de Israel. O povo de Israel estava desobedecendo a Deus de muitas maneiras e muitas vezes. É um tempo quando vão surgindo diversos reis, e agora o reino já dividido, o reino do norte, o reino do sul. Israel como reino do norte, Samaria capital, reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Mas esse episódio acontece no reino do norte, Samaria capital. E no reino do norte, Israel foi o local que teve mais reis que se rebelaram, que deixaram os caminhos do Senhor, e que por isso, inclusive, foi o primeiro reino a ser levado cativo. Então, vários reis se sucederam, um temia ao Senhor e a maioria não, andava distante do Senhor e levava o povo a pecar. Foi assim que viveu o povo de Israel nesse período,
Reis. E esse tempo era um tempo de bastante escassez no meio ali de Samaria. Houve um cerco em Samaria, o grande exército da Síria cercou aquele local e ninguém entrava e ninguém saía. Se vocês verificarem o texto anterior, vocês vão ver que a situação era tão difícil que chegou o momento, está lá em segundo livro de Reis, se quiserem confirmar depois, capítulo 6, versículo 28, 6, 28, vai contar a história que duas mulheres vão chegar próximo ao local onde estava o rei, que estava andando assim nas muralhas, e uma vai dizer que, olha, a situação é tão difícil que ontem nós combinamos, eu cheguei e disse, a mulher chegou e disse para mim, olha, hoje nós vamos cozinhar o teu filho, vamos comer e amanhã a gente cozinha ele, tudo bem? Combinado. E assim fizeram. Só que no dia seguinte, a outra, claro, que tinha já se alimentado no dia anterior, não quis, não aceitou. Então, a situação era tão dramática que aquele povo chegou a esse estado de repente, mães pegaram o próprio filho para colocar no fogo para poder comer, porque a fome era muito intensa. E o rei, naquele episódio, ficou tão bravo, tão zangado, e atribuiu isso, inclusive, de forma indireta, ao próprio profeta Eliseu, e disse, olha, vou mandar matar ele. Porque ele sabia que, na realidade, todas as coisas que estavam acontecendo eram em consequência do pecado, mas ele sabia que Deus atendia o clamor de Eliseu. Deus estava usando Eliseu de uma forma extraordinária, mas Eliseu, naquele momento, naquele episódio, Eliseu não fez nada até aquele momento, porque depois, também reconhece o texto, e esse que nós lemos fala um pouco, que Eliseu vai fazer uma profecia, amanhã as coisas vão estar resolvidas. Aguardem mais um pouco, porque Deus vai intervir a nosso favor. E é justamente isso que vai acontecer. Mas nós não queremos nos deter em Eliseu, semelhante ao que fizemos hoje pela manhã, que deixamos de lado os grandes personagens desse texto, que no caso pela manhã era Naamã e Eliseu. Agora nesse texto, principalmente Eliseu, nós queremos deixar Eliseu de lado, porque nós queremos voltar o nosso foco para esses 4 leprosos. Esses 4 leprosos que viviam numa situação muito difícil, viviam fora da cidade, era assim que era naquela época, a lepra não tinha cura, e aquelas pessoas que eram identificadas com a lepra ficavam fora da cidade. Então veja bem, olhando para o exemplo desses 4 homens, que hoje nós queremos tirar algumas lições para as nossas vidas. Eu enumerei 4 lições para nós aprendermos com esses 4 homens. A primeira lição é pensar. Diante das situações, independente das circunstâncias, nós precisamos pensar, irmãos. E parece que, por mais absurdo que possa parecer, pensar, pastor. Irmãos, pensar. Porque se nós formos honestos, muitas vezes, diante de situações, principalmente situações dramáticas, uma das coisas que menos nós costumeiramente fazemos é pensar. Parar para analisar a situação, fazer uma reflexão. Peraí, está muito complicada a situação, então eu tenho que pensar. Quantas pessoas que se envolvem no ativismo e não conseguem parar para pensar, para raciocinar, para avaliar a situação, para ver o que é melhor, qual a melhor decisão a tomar. Então a primeira lição, queridos, que eu queria que nós aprendêssemos com esses 4 homens, era pensar, diante das situações, ainda que a situação seja muito difícil, dramática, até desesperadora. Pastor, não dá para pensar, tem que fazer alguma coisa. Não, se você pensar primeiro, você vai agir melhor. Então veja bem, a lepra não destruiu o raciocínio daqueles homens, e eles pensaram de forma lógica. Por que nós vamos ficar aqui esperando a morte? Está lá no versículo 3. Veja lá na sua Bíblia e confirma.
Está lá no versículo 3. Por que nós vamos ficar aqui esperando a morte? E vejam, uma coisa bastante interessante, que é um método também muito interessante, e nesse livro que Núbia está lendo, Jesus Coach, a autora fala muito sobre isso, e Jesus Cristo também usou muito essa prática de levar as pessoas a uma reflexão, não dar a resposta pronta, mas fazer com que a pessoa pense. Jesus Cristo era extraordinário nisso. Chegam aqueles homens com a mulher adúltera e dizem: olha, ela foi apanhada em adultério, a lei diz para mandar apedrejar. Você vai dizer o quê? Jesus Cristo diz: é isso que diz a lei? Ok. Então quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí o texto diz que as pessoas ficaram olhando, ele sentou, começou a rabiscar o chão. Alguns dizem que ele escreveu os 10 mandamentos, alguns dizem que ele escrevia o nome da pessoa e colocava o pecado lá. Mas as pessoas tiveram tempo para fazer uma reflexão. E quando fizeram essa reflexão, foram todos embora. E aí Jesus Cristo também leva aquela mulher a uma reflexão. Cadê os teus acusadores? Senhor, não ficou nenhum, todos foram. E Jesus Cristo disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus Cristo era expert em fazer isso. Em outra ocasião, chegaram os doutores da lei e disseram: olha, nós queremos saber de você se é lícito pagar imposto. Claro, tinham naquele grupo líderes religiosos judeus, soldados romanos ali também. E claro, a intenção não era o aprendizado, a intenção era colocar Jesus Cristo numa situação difícil. Esse era o propósito. Aí Jesus Cristo disse o quê? Pague impostos ou não pague impostos? Jesus Cristo disse: me dá uma moeda. Deram a moeda de quem é a imagem? É de César. Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então Jesus Cristo fazia muito isso. Vejam que esses 4 leprosos, eles também fizeram isso, Um deles disse: mas por que ficar aqui esperando a morte? Levantou a teoria da dúvida, como Augusto Cury fala no livro dele, O Futuro da Humanidade. Levantou a teoria da dúvida. Por que nós vamos ficar aqui? Vocês já pararam para pensar sobre isso? E quando alguém levantou essa questão, eles tinham 3 opções deles. Não vou acrescentar aqui uma quarta, mas vejam as 3 opções que eles tinham. Percebam: primeiro, morte pela peste e fome fora da cidade. Morte pela peste e fome fora da cidade. O local que eles estavam era a primeira opção. Segunda opção: morte pela fome dentro da cidade. Isso se eles conseguissem entrar na cidade. Então, morte pela fome dentro da cidade. A terceira opção: morte pela espada ao redor da cidade no acampamento inimigo. Morte pela espada ao redor da cidade no acampamento inimigo. Ou nenhuma das respostas acima. Qual você vai? Eles fizeram uma escolha, queridos, e esse fato de ter feito uma escolha nos leva à segunda lição que nós aprendemos com esses 4 leprosos. A segunda lição: ter atitude. Segunda lição: ter atitude. Porque também não adianta, pensou, avaliou, calculou, planejou, estabeleceu, anotou e não sai do lugar. Também não vai adiantar. Também não vai adiantar. Então a segunda lição que nós queremos aprender com esses 4 homens leprosos. Eu estou enfatizando esse leproso, sabe por quê? Para mostrar que aqueles homens tinham um problema sério. Não eram pessoas que estavam confortáveis numa situação que tinha tudo a dispor, que não tinha nenhum problema. É por isso que eu estou enfatizando essa questão dos leprosos. É porque aqueles homens estavam enfrentando uma situação muito difícil.
você entender que, independente da situação, do momento que você está vivendo, queridos, Deus está olhando para você. Deus está atento ao teu clamor. Você, Núbia, enfatizou aqui, dirigindo, os cânticos falaram sobre isso. Você tem importância para Deus. Deus tem propósito para a sua vida. Deus nos coloca em lugares estratégicos com propósito. Lembra que nós falamos isso pela manhã? Deus nos coloca em lugares estratégicos com propósito. Então percebam e pensem sobre isso. A segunda lição então é ter atitude. O ser humano é um realizador por excelência. Alguém que é capaz de alcançar as bases do seu futuro a partir de decisões que toma no seu presente. Existem aquelas pessoas que só idealizam, mas não têm atitudes. Muitas pessoas deixam-se abalar pelas situações adversas e contentam-se com qualquer resultado. E aí na Bíblia tem também um exemplo disso. Quem já leu o livro de Gênesis, lá no capítulo 21, tem a história de Agar. Sara. Agar era serva de Sara e Agar não estava respeitando mais Sara. E chegou a um momento que a situação estava insuportável. Para completar isso, o filho de Agar começa a zombar do filho de Sara. E aí Sara não suportou isso. Faça para mim, mas não faça para o meu filho. Não é assim muitas vezes os pais, né? Pode até fazer para mim, mas não faça para o meu filho, porque senão tem alguns pais e mães que viram onça, né? Viram onça. Então, quando aquela situação ficou insuportável, Sara disse para Abraão: olha, manda ela embora. Ela não vai permanecer aqui. E Abraão mandou Agar embora com seu filho, e ela vai para o deserto, e chega lá, depois que terminou o pão, depois que terminou a água, Agar fez o quê? Colocou a criança numa distância que ela não percebesse o momento da morte da criança, se afastou da criança e esperou a morte. Tão somente Agar esperou a morte. E aí, o texto diz que Deus ouviu o clamor da criança, veio em socorro a Agar e aquela criança, e aí abre os olhos de Agar, faz ela ver que perto dela tinha um poço. E meditando nesse texto, eu levantei a questão: aquele poço já existia ali? E Agar, pelo desespero, pela incredulidade, ela não conseguia ver? Ou Deus fez com que surgisse aquele poço ali naquele momento? É muito provável que aquele poço já existia ali, e Agar somente não conseguia enxergar aquele poço ali. E Deus então fez Agar ver aquele poço. Queridos, é importante nós entendermos isso, porque muitas vezes estamos assim, iguais a Agar e diferentes desses 4 leprosos, sem atitude, imobilizados diante de situações adversas que nós estamos vivendo. Todos nós vivemos, sim, uns mais, outros menos, mas todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, e temos dito muitas vezes aqui que discordamos de pregadores e igrejas que falam que não tem problema. Um cristão não enfrenta problema, não enfrenta dificuldade, porque Deus resolve tudo e não há nenhum problema, nenhuma dificuldade. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. Temos sim problemas, temos sim dificuldades. A diferença, e é uma grande diferença, é que Deus está conosco, independente da circunstância que nós vivemos. Amém, irmãos? Deus está conosco, precisamos crer nisso. Somos importantes para Deus. Então aqueles 4 leprosos tiveram atitude. E porque aqueles homens tiveram atitudes, as portas se lhe abriram, o que nos leva à terceira lição, queridos. Perseverar até alcançar isso. Nós falávamos também na sexta-feira que a perseverança não é uma característica muito encontrada hoje nas pessoas. Hoje as pessoas desistem muito fácil.
E aí, infelizmente, essa desistência não é somente de coisas. Infelizmente, muitas vezes é também de pessoas. De pessoas. Temos visto, infelizmente, cônjuges desistindo uns dos outros, pais desistindo de filhos, e aí a ênfase maior, mãe desistindo de filhos. E eu dizia na sexta-feira que tem um texto bíblico que fala assim: ainda que a mãe esqueça que o filho que ela está amamentando, ainda assim eu não me esquecerei de ti. Vejam, o autor bíblico, ele pega uma mãe com uma criança para colocar como um exemplo desse amor de Deus por nós, porque o autor bíblico sabia desse amor de mãe, pelo menos na época dele, o amor que uma mãe tinha pelo seu filho, o que infelizmente muitas vezes nós não temos visto nos nossos dias. Temos visto, infelizmente, muitas mães desistindo dos filhos. Mães que, quantas vezes os filhos enfrentam problemas de vícios e os pais desistem dele, e às vezes sem lutar o quanto deveriam lutar. É claro que nós sabemos disso, já tivemos a oportunidade de ver algumas situações que os pais lutaram o quanto puderam. É verdade, isso acontece também. E chega um momento que os pais não têm mais força. Queriam muito lutar, mas não tem mais o que fazer. Também temos visto isso, embora nos nossos dias a grande maioria estão desistindo muito antes de lutar, de tentar. Então, perseverar até alcançar êxito, notadamente, como vida e regra, com poucas exceções, o sucesso, as realizações são reservadas para aqueles que idealizam metas, traçam estratégias e ousam lutar. Até o fim dos seus ideais e objetivos, persistem em suas buscas. Citei aqui recente, eu vou citar novamente, uma frase utilizada pelo Augusto Cury, atribuindo uma frase a Einstein, que ele diz que existe uma força maior do que a energia atômica, que é a vontade. Esse está lá no livro de Augusto Cury. Esse é o futuro da humanidade, ele fala sobre isso. Então, esse desejo de alcançar, de fazer, na vida daqueles homens aconteceu o que acontece na vida daquele que crê e pela fé ousa se apresentar, vem a luta. Deus vai à frente, queridos, para garantir a vitória. Você pode dizer glória a Deus? Deus vai à frente para garantir a vitória. Veja lá na sua Bíblia o que diz Provérbios, capítulo 28, versículo 1. Veja lá que texto bacana, para você ter marcado na sua Bíblia. Provérbios 28, versículo 1 diz assim: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Você pode dizer amém? Amém? Então veja, fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Quem estava perseguindo aquele exército sírio? Só a ação de Deus, queridos. Só a ação de Deus. Não tinha nenhum exército perseguindo eles. No entanto, eles saíram dos seus acampamentos, desesperados, porque Deus mostrou sinais, como se um grande exército estivesse se aproximando, e eles saíram fugindo. É isso que está relatado aqui em Provérbios. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os leprosos entraram, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, tudo estava ao dispor daqueles homens. Aí eu queria também fazer mais uma pergunta para que você pensasse. Você já visualizou o que está ao seu dispor? Você já visualizou o que está ao seu dispor? Nós temos dito algumas vezes que entendemos que o limite do ser humano ele está bem aqui.
É quando você diz: eu não posso, eu não consigo, não tem jeito, não dá para mim. Você estabeleceu o seu limite. Agora, quando você ousa dizer: não, eu vou alcançar, eu consigo, eu vou lutar, eu vou perseverar, eu vou fazer a minha parte. Aí, queridos, tenham a certeza absoluta que Deus está pronto, sempre pronto. Eu digo também muitas vezes: ninguém vai encontrar Deus despreparado. Deus vai estar sempre preparado para abençoar. Hoje nós ouvimos pela manhã o testemunho de Felipe, falando a respeito da bênção que ele recebeu de Deus. No próximo domingo nós vamos ouvir o testemunho de Luciano. Agora, qual deles dois ficou sentado só dormindo, sem fazer a sua parte? Não dá, queridos. Tem que fazer a sua parte também, né? Isso não é que, mas Deus não pode fazer tudo. Claro que Deus pode. Agora, Deus não é um pai irresponsável nunca. E Ele sabe muito bem que isso não é bom para os seus filhos. Eu vou fazer tudo. É semelhante ao pai, que o filho chega com o dever de casa, e o pai diz assim: mas é tão pequenininho, o menino já tem 10 anos, 12, 15 anos, às vezes 18, ainda é pequenininho, está na faculdade, para a mãe ainda é pequenininho. Não, deixa eu ver os teus, né? Para fazer, e aí pega para fazer. Pai e mãe, não façam isso. É porque você está cometendo um erro grave. Ele tem que fazer, porque ele precisa aprender. E se você faz, ele não aprende. Já sei que papai e mamãe vai fazer, já deixa para o pai e para a mãe. Então Deus não comete esse erro que muitas vezes nós, como pais, cometemos. Então vejam bem, afirmamos que a lepra não destruiu o raciocínio deles, mas agora queremos afirmar que também não abalou os seus princípios. O que nos leva à quarta e última lição. Vejam lá: compartilhar a bênção recebida. Compartilhar a bênção recebida. Vejam lá: esses leprosos tinham recebido riquezas acima de todas as suas ambições e expectativas, e sem nenhum merecimento. Eles não fizeram nada para merecer, para receber tudo aquilo. Aquelas riquezas eram suficientes para abastecer o povo inteiro. Veja lá o versículo 16. O versículo 16 nós vamos verificar que era tanta coisa que o preço, aí a lei é a mesma, tá? Naquela época e hoje, é a lei da oferta e da procura, tá certo? Lei da oferta e da procura. Escassez, não tinha nada, uma cabeça de jumento era uma dificuldade, era um preço altíssimo. Mas agora, na fartura, aí o preço caiu muito. Continua a mesma regra hoje, mesma coisa. Então vejam lá no versículo 16, que era suficiente para abastecer toda aquela cidade, e estava ali nas mãos deles. Agora, vamos pensar um pouco. Se aqueles leprosos agissem de forma egoísta, o que nós temos com ele lá dentro da cidade? Inclusive eles nos colocaram fora da cidade, porque somos leprosos, não temos como ficar dentro da cidade. Mas agora todo esse ouro, toda essa prata, todo esse mantimento é nosso. Eles que se explodam. Já pensaram se eles tivessem agido de forma egoísta? Agora pense, irmãos e irmãs, quantas vezes nós agimos de forma egoísta, e quantas vezes não estamos dispostos a compartilhar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Então vejam, a quarta lição nos fala sobre compartilhar as bênçãos recebidas. Vejam lá o versículo 9. Veja o versículo 9. E eles disseram: não estamos agindo certo. Chegaram a uma conclusão: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias.
E não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Este é um dia de boas notícias e nós não podemos ficar calados. Aqueles homens tinham encontrado mantimento, ouro, prata, tudo que aquela população que estava dentro de Samaria, dentro da cidade, que era povo deles, estava precisando. E eles iam morrer naquele local, porque acreditavam que o cerco ainda estava, que o exército inimigo ainda estava ali. Então eles iam permanecer ali dentro. Mas aqueles 4 leprosos, eles tinham uma informação preciosa para aquela cidade. E eles não poderiam ficar calados. Foi assim que eles concluíram. Aí, querido, já caminhando também para a nossa conclusão de hoje, nós também somos portadores de uma notícia extraordinária. Um dia nós também encontramos um grande tesouro. E tem uma parábola que fala, obviamente agora, uma parábola que fala sobre isso, fala: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma joia preciosa em um campo. Ele guardou aquela joia, escondeu aquela joia e foi, vendeu tudo que ele tinha, e veio e comprou aquele campo, por causa daquela joia. Então é essa joia que nós encontramos, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí, queridos, essa escassez que nós falamos no início do texto, que muitas famílias estão vivendo hoje, muitas pessoas estão vivendo hoje, ela se dá pela ausência de Deus nas suas vidas. Pessoas que estão cercadas muitas vezes pelo desespero, cercadas por uma série de problemas financeiros, de relacionamentos, muitas coisas, e estão perdendo a esperança. Não tem mais no que se firmar. Vejam, o texto lá fala que o rei, quando chegou a notícia que o sentinela foi anunciar a notícia dos leprosos, o rei já estava incrédulo, irmãos. Eu sei o que o inimigo está querendo. Está querendo eles se esconder nos matos, e eles esperam que a gente saia da cidade. Quando sair da cidade, pronto, eles vão nos atacar. Nós estamos fragilizados, fracos de passar fome, a cidade vai estar aberta, pronto, o que vai impedir-nos de entrar? Muitas pessoas estão vivendo dessa maneira, irmãos. Muitas pessoas estão vivendo dessa maneira. Muitas famílias estão vivendo dessa maneira.